Então, muito bom dia a todos. Estamos iniciando a penúltima aula online de ciências de quarta-feira, aqui pelo Teams. E na aula de hoje, a gente vai recordar e complementar o assunto da aula do Centro de Mídias de Ciências de segunda-feira, que foi sobre o Sol, né, e a vida no planeta Terra, tá? Esse é o assunto que a gente vai tratar hoje. Bom, antes de a gente falar do Sol, a gente tem que falar um pouco sobre a atmosfera, né? Que é a atmosfera terrestre. Então, o que é essa atmosfera? A atmosfera é essa camada de ar aqui que envolve todo o planeta Terra, é onde os gases ficam aprisionados. Essa atmosfera, ela só existe no planeta Terra porque aqui a gente tem a força gravitacional, que é a força da gravidade. Que o núcleo terrestre, o centro da Terra, que é o núcleo, ele permite essa força e essa ação, fazendo com que todos os corpos se mantenham fixos, né, e presos aqui dentro do planeta. Então, por isso que a gente não sai flutuando, porque a gente tem gravidade no planeta. E é essa gravidade que proporciona aqui, então, a presença dessa camada de ar chamada atmosfera. Mas como será que era a atmosfera da Terra primitiva, né? Quando a Terra se formou, depois daquela grande explosão, chamada de Big Bang, né? Como que era a atmosfera da Terra? Então, a Terra primitiva, ela era muito diferente da Terra atual. No início, a Terra não tinha atmosfera. O hidrogênio e o gás hélio, né, que eram os únicos gases existentes aí no ar, eles escapavam para o espaço porque eles tinham pouca densidade, né? Eles eram mais leves. E aí, então, essa atmosfera primitiva começou a se formar quando os vulcões, que existiam muitos no planeta, liberavam gases e esses gases, então, começaram a ficar retidos aí no planeta. Então, a gente só passou a ter atmosfera no planeta com a presença dos vulcões, com a atividade dos vulcões que existiam no planeta. Então, foi isso que possibilitou aí a presença da atmosfera. Então, nessa terra primitiva, cheia de vulcões em atividade, né, aconteciam muitas tempestades, tempestades de raio a todo tempo caindo. Essa era a imagem da terra primitiva. E aí os vulcões liberavam gases, e esses gases, né, eram aí três que eram liberados pelos vulcões. Era a presença do metano, né, que é o CH4, a presença da amônia, NH3, e a presença do gás hidrogênio, que é o H2, né? Só que junto com esses gases, a gente também tinha muito vapor de água, de H2O. Porque como tinha muita tempestade, caía muito raio e muita chuva, a gente tinha a presença do vapor de água também no estado gasoso na nossa atmosfera primitiva. Então, a Terra primitiva, logo que a Terra se formou, há 4,5 bilhões de anos, essa era a característica da atmosfera terrestre. Então, a gente não tinha o principal gás, né? Qual é o principal gás que é importante para a nossa respiração e que a gente não tinha na atmosfera? Oxigênio. E isso, o gás oxigênio. Vejam que a gente não tinha oxigênio na atmosfera primitiva. Por isso, não existia vida ainda no planeta Terra. Bom, aí a vida, então, né, de alguma forma ela surgiu, né? Só que essa vida, ela só surgiu após a presença aí do gás oxigênio. Então, como que aconteceu? Então, aqui na letra A, a gente tem uma primeira imagem, né, que é como era essa terra primitiva, com vulcões, relâmpagos, as lavas do vulcão sendo soltas, a gente tinha muito gás carbônico, né, o gás metano, tinha vapor de água, e a gente tinha radiação ultravioleta, né? A gente tinha a presença do Sol já na formação do planeta Terra. E a gente não pode esquecer que a gente também tinha amônia, porque metano, a amônia, né, eram gases liberados pelos vulcões, pela atividade vulcânica. Aí, então, após esse primeiro processo, a gente tem a formação, então, da atmosfera após a atividade vulcânica. Então, nessa segunda imagem, na letra B, até coloco aqui uma estrelinha para mostrar que é o principal evento que aconteceu, né? Então, aqui a gente passa a ter essa camada de ar envolvendo a Terra devido à liberação dos gases dos vulcões. Então,
Então, a gente passa, continua tendo o metano do vulcão, o gás carbônico do vulcão, a chuva, né? Porque as tempestades eram frequentes, a Terra era muito quente, então liberava muito vapor para a atmosfera. Esse vapor condensava, formava as nuvens, que devolvia aí na forma de chuva. Só que a água, ela não ficava acumulada, porque as lavas do vulcão eram muito quentes, né? Então, acabava solidificando essa água e fazendo ela evaporar muito rapidamente. Então, a gente não tinha formação de água ainda no planeta. Aí teve uma época que o planeta Terra resfriou muito, né? Que foi a Era do Gelo, né? Uma das eras do gelo aí, antes até do aparecimento do mamute, daqueles animais que a gente assiste no filme A Era do Gelo. Então, antes desses animais aparecerem, houve uma Era do Gelo, um resfriamento muito forte no planeta. E esse resfriamento é que possibilitou a formação da água no estado líquido. Então, a gente teve aqui a formação dos mares no planeta. Veja que eu coloquei a estrelinha para mostrar o principal evento que aconteceu. Após a formação dos mares, então, a gente passa a ter um acúmulo de matéria orgânica, né, dentro desses mares, desses oceanos da Terra primitiva. E essa matéria orgânica, ela passa a se unir, a se juntar uma com a outra. Essas partículas microscópicas começam a se unir por uma força de atração e formam moléculas orgânicas mais complexas que as primitivas, né? E essas moléculas orgânicas mais complexas, chamadas de coacervados, é que dariam origem aqui posteriormente a bactérias, que seriam os primeiros seres vivos a surgirem no planeta Terra. E essas bactérias, né, eram fotossintetizantes. Então, elas faziam fotossíntese porque elas conseguiam captar a energia do Sol para poder fazer esse processo. E aí, nesse processo de fazer a fotossíntese, é que elas começam a liberar o oxigênio. Olha o O2 aqui, ó. Começam a liberar o oxigênio na atmosfera terrestre. Aí, então, com a presença desse oxigênio, de muito oxigênio, é que a vida no mar começa a surgir, com seres mais complexos, tá? Então, essa seria aí o surgimento da vida na Terra. E é lógico que depois, né, da liberação do oxigênio por essas bactérias que faziam fotossíntese, a gente tem também a formação aqui de uma camada que fica acima da atmosfera, que é a camada de ozônio, que a gente vai falar muito hoje, tá? Porque a gente vai falar do Sol, então a gente tem que falar dessa camada importante, que é a camada de ozônio, que se formou pela junção das moléculas de oxigênio, porque o símbolo do ozônio é O3, então significa que existem 3 átomos de oxigênio para formar o gás ozônio. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar. A gente vai voltar a ver esse assunto aqui só no terceiro ano do ensino médio, tá? Quando a gente fala aí da evolução, do surgimento da vida no planeta, somente aqui. Por isso que eu tô tocando bastante nesse assunto aqui, porque eu acho importante, né, que vocês saibam. Bom, vamos entrar um pouco e falar do Sol. Então, o Sol é a estrela do sistema solar, é a única estrela do nosso sistema solar. As outras estrelas que a gente vê no céu à noite são estrelas que estão em outros sistemas da nossa galáxia ou que estão até fora da nossa galáxia, que é a Via Láctea, tá? A nossa única estrela dentro do nosso sistema solar é o Sol. Ele é fundamental para todos os seres vivos, pois é a fonte de energia e sem ele seria impossível a origem da vida. Como a gente viu, a vida só surgiu porque os seres começaram a fazer fotossíntese captando a luz solar. Então a gente tem vida por conta do Sol. Como será ou por que o Sol contribui aí com a vida na Terra? Então já dei aí um spoiler, né? Porque ele possibilita aí a fotossíntese que é realizada pelos organismos chamados de autotróficos, aqueles que produzem o seu próprio alimento, né? Fora isso, né, a gente tem outras coisas importantes que o Sol traz de benefício também para nós aqui, seres humanos. De certa forma, os alimentos que a gente tem, né? Devido aí ao processo de fotossíntese, a gente precisa do Sol para ganhar vitamina D para o nosso corpo. A gente vai falar um pouco sobre isso.
Lembrando que é através do sol, a transmissão do calor é feita por irradiação. Lembra que a gente já aprendeu essas 3 formas de propagação de calor: irradiação, condução e convecção, né? O sol, ele transmite o calor por irradiação, né? Que é uma modalidade de transmissão de calor que é propagado por ondas eletromagnéticas, que são as ondas emitidas pelo sol. A radiação solar é a maior fonte de energia do nosso planeta Terra. O Sol contribui muito com o clima do planeta Terra e é um dos fatores determinantes do tempo, né, e do clima. Então, a gente só tem as estações do ano por conta da posição do Sol no nosso sistema solar, ou melhor, da posição dos planetas em relação ao Sol. Aí a gente entra nos principais fatores, então, que o Sol contribui, que é o processo da fotossíntese, que a gente já falou um pouquinho lá no 6º ano e a gente volta a rever aqui. E depois voltamos a falar no 1º ano do ensino médio e voltamos a falar da fotossíntese de novo no 3º ano do ensino médio, né? Por isso, a importância desse processo e a compreensão deles que vocês precisam ter. Então, no processo da fotossíntese, as plantas absorvem parte da luz solar por radiação luminosa ou irradiação, né? E a utilizam na produção de substâncias orgânicas que são necessárias para o crescimento dela mesma, que é a produção da glicose, o açúcar que a planta precisa, e o processo de respiração que a planta só consegue realizar porque ela mesma que libera o oxigênio que ela vai usar para esse processo. Então, aqui a transformação dessa energia luminosa que vem aqui do Sol é transformada em energia química para produzir a glicose, que é o açúcar da planta, né? E para converter aí o gás carbônico em oxigênio. Então, na fotossíntese, a planta absorve o gás carbônico, que é um gás poluente da atmosfera, e converte esse gás carbônico em oxigênio e glicose para favorecer o crescimento dela. E na respiração, a planta vai usar o oxigênio que está no ar e vai devolver o gás carbônico, assim como nós. Então, as plantas respiram como nós, só que elas fazem um processo a mais que nós, que é a fotossíntese, que é importante para a nossa respiração e para a respiração delas também. Bom, o sol, ele permite, então, que a gente possa ter vitamina D, né? Então, para a gente poder ter ossos, dentes em bom estado, a gente precisa dessa vitamina D que vai atuar no nosso corpo, né? Produzindo cálcio, fósforo e prevenindo o raquitismo, né? Que é a falta dessa vitamina no nosso organismo, que seria deixar os ossos enfraquecidos. Então, a gente consegue a vitamina D quando a gente se expõe ao sol. Então, por isso que fala, é importante tomar um pouco de sol, né? E esse um pouco de sol tem que ser no horário antes das 10 da manhã, que é quando o sol não está muito forte e quando a gente não tem o perigo de contrair aí um câncer de pele ou algum outro problema, como uma queimadura. Tá? Então, antes das 10 da manhã, você pode tomar de 15 a 20 minutos só de sol. E não precisa nem usar protetor solar, porque se você usar protetor solar, você vai estar evitando que o sol entre no seu corpo e produza a vitamina D, que é importante. Então, é de 15 a 20 minutinhos sem protetor solar antes das 10 horas da manhã, que é quando o sol está mais fraco, tá? E isso tem que ser feito no mínimo 3 vezes por semana. Não precisa ser todo dia. Escolhe 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Né? Antes das 10 da manhã, senta um pouquinho no sol, fica lá 15 minutinhos e tá ótimo. Que partes do seu corpo podem se expor ao sol? Né? A cabeça, os braços e as pernas. Então, você pode sentar de roupa no sol. Tá? Coloca uma bermuda, uma camiseta, de preferência branca, para não absorver a radiação e não esquentar muito, né? E vai lá para o sol ficar um pouquinho para poder fabricar a vitamina D no seu organismo. E aí, além do sol, para produzir vitamina D, a gente também tem alguns alimentos que são ricos em vitamina D, que é o leite, os ovos, os produtos derivados do leite, né? Manteiga, iogurtes e o peixe. Tá? A gente também consumindo esses alimentos, a gente está produzindo vitamina D. Bom, para que serve essa vitamina D? Quais são os benefícios que ela traz para o nosso corpo? Ela ajuda, então, na absorção de cálcio,
do organismo, evitando uma doença chamada de osteoporose, que é a doença que enfraquece os ossos e pode causar fratura, principalmente na coluna, na nossa bacia, né, nas costelas, né, que são os ossos que protegem o pulmão, tá? E ainda ela ajuda a manter a tonicidade muscular, o tônus muscular, né, os músculos mais fortes, mais enrijecidos. E como que a gente faz para detectar? Oi, pode falar. Tá estralando muitos dedos. Pode dar essa doença? Não. A única coisa que pode acontecer se você estalar muitos dedos, você pode formar calos nos seus ossos, tá? Que é acúmulo de cálcio nessa região. Então, ao você estalar, você está puxando o cálcio para essa região. Isso pode acumular, né? E causar aí um problema de você não conseguir fazer muitos movimentos com os dedos quando você estiver numa idade mais avançada, quando você for idosa. Ah, então é bom evitar um pouco de estralar os dedos, não é muito bom fazer isso. Como que a gente detecta a falta da vitamina D no organismo, né? Então a gente pode fazer alguns exames laboratoriais, exame de urina pode detectar a falta de cálcio no organismo, exames de sangue também podem detectar a falta da vitamina D, tá? Então, quando você faz exame, o médico sempre olha isso. Se ele achar que é necessário, ele vai recomendar aí que você tome vitamina D em comprimidos, ou que você consuma mais alimentos ricos em vitamina D, e que você tome mais banhos de sol, né, antes das 10 da manhã, para poder produzir. E quais são os riscos, né, do sol? Então, se a gente tomar sol em excesso, sem proteção solar, após as 10 da manhã, a gente pode ficar desidratado, né, abaixar a quantidade de água do organismo. A gente pode sofrer algumas queimaduras na pele e desenvolver aí o principal problema, que é o câncer de pele, tá? Aqui a gente tem o espectro eletromagnético, que são todos os objetos, vou dizer assim, que a gente tem aí existentes no planeta e que emitem radiação eletromagnética. A gente aprende sobre isso no 9º ano, a gente estuda a fundo esse espectro eletromagnético. Mas aqui o que é importante é a gente achar o Sol, né? Dentro do espectro eletromagnético, o Sol ele é uma radiação ionizante. Isso significa que ele é prejudicial ao nosso organismo. E se ele é prejudicial ao nosso organismo, é porque ele destrói, né, e quebra os átomos presentes no nosso corpo. Então, por isso que ele se torna perigoso. Né? Então, aqui a gente tem o Sol, a gente tem a radiação infravermelha, né, que vem do Sol, o excesso de raio-x no organismo, a radiação gama, que vem da quebra do urânio, dos átomos, né? Então, são energias fortes. E o que vem antes são radiações não ionizantes, que não prejudicam o nosso corpo, tá? E aí a gente entra na camada de ozônio, porque essa camada de ozônio, né, que fica aqui em cima da atmosfera, ela é super importante para proteger a nossa Terra contra os raios que são nocivos vindos do Sol. Então, aqui a gente tem o planeta, a atmosfera, essa camada azulzinha aqui em volta, né? Vejam aqui as casas, tudo que fica aqui no planeta. E em volta, aqui onde a gente vê, fica na primeira camada, ou seja, na estratosfera, que é a primeira camada após a atmosfera do planeta, a gente tem a camada de ozônio. E o Sol, o que ele está fazendo? Ele está destruindo a camada de ozônio. Ele está perfurando a camada de ozônio. Mas não era para ele perfurar. Ele está perfurando por quê? Porque alguma coisa está ficando acumulada aqui nessa camada de ozônio. Então, a camada de ozônio é uma área da estratosfera que possui uma elevada concentração do gás ozônio. Essa camada funciona como uma espécie de escudo protetor para o planeta Terra, porque ela absorve cerca de 98% da radiação ultravioleta que vem do Sol. Então, se a gente não tivesse a camada de ozônio hoje no planeta Terra, não ia ter vida aqui, porque o Sol ia chegar tão forte no planeta que ia queimar todas as vidas existentes. Então, a gente só consegue ter vida porque a gente tem a atmosfera para respirar e porque a gente tem a camada de ozônio para proteger da radiação solar. E como que se forma esse gás ozônio que fica preso nessa camada de ozônio? Então, o ozônio é um gás formado a partir do rompimento das moléculas de oxigênio pela ação dos raios do Sol.
Então, todas as camadas, os gases, oxigênios que estão na atmosfera, o Sol aquece e eles se quebram em partículas menores. Essas partículas menores acabam se separando e depois se combinam com outras partículas de oxigênio, formando o gás ozônio. A camada de ozônio tem a particularidade de absorver, então, a radiação ultravioleta, né, que vem do Sol, atua como um filtro protetor dos seres vivos e da radiação, e sem essa camada de ozônio, a radiação, então, ela seria muito forte e não teria nenhuma barreira, né, que protegesse o planeta Terra. E só que o grande problema é que essa camada de ozônio que protege a Terra, ela está sofrendo problemas ambientais. Ela está sendo destruída por problemas que o homem provoca no meio ambiente. Então, os principais gases que são responsáveis pela destruição da camada de ozônio são os gases chamados de CFCs, que são os clorofluorcarboretos, né, gases que são usados em substâncias químicas na indústria, e foi um gás criado pelo homem, produzido pelo homem na indústria, né, para poder ser usado em equipamentos e em produtos para o próprio benefício do homem. Então, a gente usa esses gases para quê? Para produzir espuma e embalagens plásticas. A gente usa esses gases como solventes na indústria, para produzir tinta, thinner, para diluir a tinta. A gente usa esses gases dentro do ar-condicionado, tá? Principalmente de veículos, dentro de geladeiras, né, de refrigeradores. Então, aquele gás que a geladeira libera é CFC, é um dos gases responsáveis por destruir a camada de ozônio. Então, por isso a gente tem que aí evitar, né, de consumir produtos que usem esse tipo de gás. Mas às vezes é impossível. Como que você não vai ter uma geladeira em casa, né, porque ela produz, né, é produzida por CFC? Não tem como. Né? Então, a gente precisa aí praticar alguns hábitos que seria a reciclagem. Você vai estar evitando que plásticos novos sejam produzidos e, então, você evita que mais gases CFC sejam lançados na atmosfera e destruam a camada de ozônio que protege a Terra. É na Antártida, que é o polo do planeta Terra, que a camada de ozônio, ela é maior, né? Na verdade, a camada não, o buraco na camada é maior. Então, aqui a gente pode ver esse buraco aqui roxo e aqui, que é onde a gente está tendo, né, um aumento aí desse buraco da camada de ozônio. Então, é como se o ozônio não existisse mais nos polos. Então, a destruição do Polo Sul é maior, porque a nuvem da estratosfera polar, por ser mais fria, facilita a reação química entre esse gás CFC e o gás ozônio da camada, e favorece, então, esse crescimento da camada, do buraco na camada de ozônio aqui nessa região da Antártida. Esse fenômeno também ocorre no Polo Norte, mas lá as correntes de ar são capazes de repor o ozônio que é destruído. Né? Então, o principal problema é aqui no Polo Sul, onde a camada de ozônio está sendo destruída. E a principal explicação está aqui. Né? E aqui são os produtos que utilizam esse gás CFC. Né? A geladeira, o ar-condicionado, os extintores de incêndio, os aerosóis, tudo que é spray. Né? Spray de matar barata, spray para deixar o ar perfumado. Então, tudo que é a base de spray usa gás CFC. Né? Desodorante, spray. Então, a gente podia trocar o desodorante pelo spray, pelo roll-on, né? Pela pomada. Então, tem outras formas de a gente estar usando outros produtos para não liberar esse gás na atmosfera e destruir a camada de ozônio que protege a Terra. Então, as consequências desse buraco na camada de ozônio nas pessoas é o desenvolvimento do cancro de pele, que é o câncer de pele, é esterilidade, né? Algumas pessoas acabam se tornando estéreis, né? Não podem gerar filhos, não podem ter filhos por conta desse problema. Danos na visão, enfraquecimento do nosso sistema de defesa do organismo, que é o sistema imunológico, queimaduras graves na pele e envelhecimento precoce. Né? Você parece ter uma pele mais enrugada, mais feia, antes, na verdade, do tempo. A sua idade é nova, mas a sua pele é velha.
Nas plantas, o problema é a inibição da fotossíntese, então as plantas param de fazer a fotossíntese, alteram o crescimento das plantas, reduz então a produtividade agrícola e as plantas que a gente precisa para se alimentar. E nos animais, as doenças, principalmente no gado, que é o animal que mais fica exposto à radiação solar, né, porque ele fica lá no pasto, em céu aberto, e várias destruições em vários elos, né, da cadeia alimentar. A gente já estudou a cadeia alimentar, e a gente vê que um organismo precisa aí do outro para poder continuar sobrevivendo. Então, a cadeia alimentar é importante para o ecossistema e para a natureza. Então, a gente destrói quando a gente destrói a camada de ozônio. Esse buraco, ele vai também provocar um atraso das estações do ano, bem como quebras nas cadeias alimentares, contribui igualmente para o aumento da temperatura e, consequentemente, o degelo das calotas polares no planeta Terra. Junto com o aumento do efeito estufa, o buraco na camada de ozônio vai destruir, né, contribuir para o aquecimento global, para o aumento da temperatura do planeta. E a gente sabe que isso é muito prejudicial para todo o planeta, não só para o homem, mas para a vida de todos os seres vivos. Como que a gente pode diminuir, né, esse buraco na camada de ozônio? O que a gente pode fazer? A primeira coisa é reduzir o desperdício da eletricidade, né? A gente só usar a eletricidade quando é necessária. Não utilizar esses sprays CFCs, né? Trocar por outras coisas, outras formas, e não spray, né? Na forma de aerosol. Entregar aparelhos de refrigeração, como frigoríficos, ar-condicionados, né? Geladeira velha, não jogar, tá, pro lixão, mas entregar para reciclagem, né? Porque a reciclagem, então, consegue produzir novos equipamentos sem usar o gás CFC. Apostar nos transportes públicos, fazer pressão para que se aposte em formas de energia mais alternativa, né? Como energia solar, energia que vem do vento. A gente tem que começar a investir nessas formas alternativas. E para encerrar agora, a gente vai ver um videozinho que vai falar, e se a camada de ozônio desaparecer, né? O que vai acontecer com o planeta Terra? Então vamos ver esse videozinho para a gente poder aí concluir o tema de hoje. O que aconteceria se não tivéssemos mais a camada de ozônio? Muito simples, o Sol, hoje fonte de vida para nós, se tornaria uma ameaça. É porque a camada de ozônio nos protege dos raios ultravioleta. Sem essa camada protetora, a radiação chegaria com toda a força à superfície da Terra. Em pouco tempo, as plantas morreriam, já que os raios UV danificam os cloroplastos. Assim, a fotossíntese não seria mais possível. E sem verde, humanos e animais poderiam não sobreviver. Os continentes se converteriam em mundos hostis. Só alguns micróbios e líquens suportariam os níveis de radiação. Os oceanos também acabariam afetados. A radiação atravessaria a água até uma profundidade de 30 metros. Na superfície da água vive o fitoplâncton. Uma pequena dose dessa energia magnética do Sol bastaria para deter a reprodução desses organismos. As consequências seriam fatais. O fitoplâncton é a base da cadeia alimentar marinha. Junto com ele, desapareceriam pouco a pouco o resto dos habitantes do mar. Os oceanos se converteriam em desertos. Apenas nas regiões mais profundas poderia haver vida. Muito bem, então vocês conseguiram aí compreender melhor a importância da camada de ozônio, né? Então a ideia é essa, que vocês entendam a importância dessa camada,
né? E que o Sol ele é importante para a vida, mas se não existir a camada de ozônio, não vai adiantar nada a presença do Sol, porque a gente não vai ter mais vidas no planeta. Tá? Agradeço, obrigada pela participação na aula. Vou parar aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Vou parar aqui a gravação.